A palavra batismo no Novo Testamento, na língua grega na qual foi escrito o Novo Testamento, é batismo, que significa mergulhar, submergir, ser completamente envolvido. Então, quando alguém é batizado, isso significa que essa pessoa mergulhou na água, que ela submergiu na água, que ela foi envolvida pela água. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, os versos 12 e 13, ele fala a respeito de batismo de uma forma interessante. Veja o que ele diz aqui, versos 12 e 13. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Então veja, ele está falando aqui de batismo. O batismo traz a ideia então de morte, sepultamento, ressurreição. Quando você vê um batismo cristão verdadeiro, segundo a Bíblia, você vai ver então a pessoa ela tem que entrar dentro da água e ela então mergulha totalmente dentro da água e ela submerge, ela é envolvida pela água e depois ela tem que ser tirada da água com o símbolo de ressurreição. Então ela morre, é sepultada e então recebe naquele momento a ressurreição. É a mesma ideia, por exemplo, que Paulo registra lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 6. Por exemplo, os versos 4 e 5 de Romanos 6, ele diz que nós fomos sepultados na morte pelo batismo. Paulo diz que nós fomos unidos com Jesus na semelhança da sua morte e seremos também unidos na semelhança da sua ressurreição. Então veja que o vínculo disso é o batismo. Fomos sepultados com ele pelo batismo. Então o princípio bíblico que nós não podemos perder de vista é que nós fomos crucificados com Cristo. Gálatas 2:20 ele fala que fomos crucificados com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu morri para a velha vida. Eu morri para o velho estilo de viver. E esse verbo é no passado, né? Nós fomos crucificados, já fomos. Jesus já fez a obra completa. Nós morremos com ele, fomos sepultados com ele e agora temos a ressurreição com ele, e isso é pela fé. Quando Jesus morreu, nós morremos com ele. Romanos 6, verso 7, ele diz que quem morreu está justificado do pecado. Então, quando o apóstolo Paulo está falando que nós fomos sepultados com ele pelo batismo, ele está falando aqui que nós morremos. Então a justificação nos alcançou, porque aquele que está morto, ele foi justificado. Por isso lá no verso 4 de Romanos 6, verso 14, melhor dizendo, ele diz que o pecado não pode mais ter domínio sobre nós. Então, se morremos, o pecado não nos domina. A pessoa que está morta, ela não tem mais desejos errados, ela não tem mais intenções erradas, ela não tem mais ações erradas, porque ela morreu. E a Bíblia diz que nós morremos com Cristo e fomos sepultados. E agora esperamos o dia final com Cristo Jesus. Em Colossenses 2, verso que lemos, verso 12, ele diz que nós vivemos isso pela fé. Pela fé, o nosso velho homem morreu para o pecado. Pela fé, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Pela fé, nós vivemos para Deus e aguardamos o dia final da nossa ressurreição.